A porta da casa em Alfama bateu com um estrondo que ecoou pelas ruas estreitas de Lisboa, como um tiro no peito de João. Aos 17 anos, com uma mochila às costas contendo apenas roupas velhas e um livro de poemas de Fernando Pessoa, ele foi lançado para fora pelo próprio pai, António, um homem de 50 anos endurecido pela vida como pescador reformado, cujas mãos calejadas tremiam de raiva ao descobrir o segredo do filho. "Você não é mais meu filho?" gritou António, os olhos vermelhos de fúria e lágrimas contidas, enquanto a mãe, Maria, chorava em silêncio no canto da sala, impotente diante da explosão que destruía a família. João cambaleou pelas escadarias íngremes do bairro, o coração acelerado, o ar úmido do Tejo invadindo seus pulmões como um veneno. Ele havia sido pego beijando Miguel, o vizinho de 18 anos que trabalhava na padaria da esquina, um rapaz atlético com pele morena e um sorriso que iluminava os dias cinzentos de João. O que era para ser um momento de descoberta e alegria transformou-se em pesadelo quando António irrompeu no quarto, impulsionado por uma denúncia anônima de um amigo da família. Agora, sem teto, sem dinheiro, João sentia o peso da rejeição como uma âncora o puxando para o fundo. Ele se perguntou se valeria a pena lutar por quem era, ou se deveria se render à máscara que a sociedade impunha. Nas horas seguintes, João vagou pelas ruas movimentadas de Lisboa, evitando os olhares curiosos dos turistas e dos locais. Ele se sentou em um banco no mirador da Senhora do Monte, olhando para a cidade que tanto amava, mas que agora parecia hostil. O sol poente tingia o céu de laranja, mas dentro dele reinava a escuridão. Lembrou-se das noites em que, escondido no quarto, lia sobre amores proibidos, sonhando com uma vida livre. Miguel havia sido o catalisador dessa liberdade. Eles se conheceram na escola, trocaram olhares tímidos durante as aulas de história, e aos poucos, conversas viraram toques, toques viraram beijos. Mas a família de João era conservadora, enraizada nas tradições católicas portuguesas, onde a homossexualidade era vista como um pecado imperdoável. António, especialmente, orgulhava-se de sua masculinidade rígida, moldada por anos no mar, onde fraquezas não eram toleradas. Enquanto isso, em casa, António andava de um lado para o outro na sala apertada, o cheiro de sardinhas assadas ainda no ar da jantar que nunca aconteceu. Maria, com os olhos inchados, tentou argumentar: "Ele é nosso filho, António. Como você pode fazer isso?" Mas ele rebateu com voz rouca: "Ele trouxe vergonha para esta casa. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja? Eu o criei para ser um homem de verdade." No fundo, porém, uma dúvida começava a corroer sua certeza. Ele se lembrou de João criança, correndo pelas praias de Cascais, rindo inocentemente. Será que ele havia falhado como pai? A noite caiu, e António não dormiu, atormentado por imagens do filho sozinho nas ruas perigosas da cidade. João, exausto, encontrou refúgio em um albergue para jovens em risco, recomendado por um estranho compassivo no metrô. Lá, dividindo um quarto com outros desabrigados, ele ligou para Miguel, a voz trêmula: "Meu pai me expulsou. Não sei o que fazer." Miguel, do outro lado da linha, sentiu o peito apertar. Ele veio de uma família mais aberta, com pais que trabalhavam em artes e aceitavam diferenças, mas sabia dos perigos que João enfrentava. "Vou-te ajudar. Encontro você amanhã", prometeu. Naquela noite, João chorou em silêncio, questionando se seu amor valia o preço da família perdida. O conflito interno o dilacerava: ser fiel a si mesmo ou se curvar à expectativa alheia. No dia seguinte, Miguel apareceu no albergue, trazendo café e um abraço que João tanto precisava. Eles caminharam pelo bairro alto, onde a vida noturna pulsava, mas para eles era um refúgio diurno. Miguel contou sobre sua própria jornada: "Eu contei aos meus pais há um ano. Foi difícil, mas eles me apoiaram. Você não está sozinho." João sentiu um vislumbre de esperança, mas a realidade batia forte: sem dinheiro, sem estudos concluídos, como sobreviver? Ele decidiu procurar emprego, ignorando o cansaço emocional. Enquanto isso, em casa, Maria implorava a António para reconsiderar, mas ele se trancava em silêncio, bebendo vinho para afogar a culpa crescente. A tensão familiar escalava. António ouvia cochichos na rua, vizinhos comentando o escândalo. Ele se sentia traído pelo filho, mas também por si mesmo, por não ter percebido os sinais. No trabalho, como supervisor em um armazém, ele descontava a raiva nos subordinados, tornando-se cada vez mais isolado. João, por sua vez, conseguia um emprego temporário em uma cafeteria, servindo turistas com um sorriso forçado, enquanto internamente debatia se deveria confrontar o pai ou simplesmente desaparecer. Miguel o incentivava a lutar, mas João temia mais rejeição. Dias se passavam, e o abismo entre pai e filho crescia. João se adaptava à nova vida, mas as noites eram longas, preenchidas por pesadelos de abandono. Ele se questionava sobre a moralidade de seu amor: era errado amar alguém do mesmo sexo? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos arraigados em camadas mais conservadoras.
Antônio, em casa, via fotos antigas da família e sentia um vazio. Maria, cansada, ameaçava deixar a casa se ele não mudasse. O conflito interno de Antônio começava a ferver, orgulho versus amor paternal. João e Miguel aprofundavam sua relação, encontrando consolo um no outro. Eles passeavam pelo Parque Eduardo VII, falando sobre sonhos futuros. Mas João carregava o peso da traição familiar, questionando se valia a pena. Uma ligação anônima de um primo alertou: seu pai está sofrendo, mas não admite. Isso plantou uma semente de dúvida em João. Ele decidiu escrever uma carta, mas hesitava em enviá-la. A tensão aumentava, preparando o terreno para confrontos maiores. Antônio acordou com uma ressaca moral, o vinho da noite anterior ainda azedo na boca. Ele ignorava as chamadas de Maria, que havia saído para visitar a irmã em Sintra, deixando-o sozinho com seus demónios. No espelho do banheiro, via um homem quebrado, linhas profundas no rosto que não vinham só do sol do mar. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, mas o orgulho o impedia de agir. Enquanto isso, João, na cafeteria, servia expressos com mãos trêmulas, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Miguel o visitava durante o intervalo, trazendo sanduíches e palavras de encorajamento: você é forte, João. Vamos superar isso juntos. A relação entre João e Miguel se fortalecia em meio ao caos. Eles alugaram um quarto barato em um prédio antigo no Chiado, graças ao salário de Miguel na padaria e ao emprego de João. Lá, em momentos roubados, eles conversavam sobre o futuro, universidade, viagens, uma vida sem máscaras. Mas o passado assombrava. João sonhava com o pai, revivendo a expulsão, acordando suado e chorando. E se ele nunca me aceitar? Perguntava a Miguel, que respondia: então criamos nossa própria família. Mas internamente, Miguel temia que João se quebrasse sob a pressão. Antônio, no armazém, ouvia rádio e captava notícias sobre direitos LGBT em Portugal. Uma reportagem sobre o orgulho em Lisboa o irritou inicialmente, mas plantou uma dúvida. Ele se lembrou de um amigo de juventude, que desaparecera após rumores de homossexualidade. Será que eu o julguei errado? Pensou. Maria retornou e confrontou: você vai perdê-lo para sempre se não mudar. Antônio rebateu: ele me traiu primeiro. Mas à noite, sozinho, ele pesquisava no celular sobre pais de filhos gays, lendo histórias de arrependimento que o abalavam. João enfrentava desafios no trabalho. Um cliente conservador, reconhecendo-o, murmurou insultos, fazendo-o questionar sua visibilidade. Ele debateu esconder sua orientação, mas Miguel o dissuadiu: isso é o que eles querem. Seja você mesmo. A pressão social pesava, amigos da escola o evitavam, e a família estendida o isolava. João sentia a solidão como uma ferida aberta, mas o amor por Miguel o ancorava. Eles participaram de um grupo de apoio para jovens LGBT, onde João ouviu histórias semelhantes, ganhando perspectiva. Uma traição inesperada veio de um primo, que espalhou boatos sobre João nas redes sociais, expondo sua situação. Isso chegou a Antônio, que, furioso, confrontou o primo: isso é assunto da família. Mas internamente, via a hipocrisia. Ele começou a questionar suas crenças, influenciado por um padre progressista na igreja local, que pregava sobre amor incondicional. Deus ama todos, disse o padre em uma conversa particular. Antônio lutava contra anos de doutrinação. João e Miguel planejavam uma viagem curta para o Algarve, para escapar. Mas uma ligação de Maria mudou tudo: seu pai está mal, venha falar com ele. João hesitou, o coração dividido entre raiva e saudade. Miguel o apoiou: vá, mas proteja-se. No trem para casa, João ensaiava palavras, temendo rejeição novamente. A tensão crescia, com decisões pendentes. Antônio, sabendo da vinda de João, preparava-se para o confronto. Ele comprou pão fresco, como nos velhos tempos, mas sua mente era um turbilhão. Quando João chegou, a porta se abriu com hesitação. Pai, disse João, voz baixa. Antônio olhou para ele, olhos marejados: entre. Mas o diálogo virou discussão, acusações voaram, feridas reabertas. Você me destruiu, gritou Antônio. João rebateu: você me expulsou. Maria mediava, mas o dano era profundo. Após horas, exaustos, eles se calaram. João saiu, prometendo não voltar. Mas Antônio sentiu o vazio maior. Ele começou a ler livros sobre aceitação, recomendado pelo padre. Semanas passavam, e ele via João de longe, na rua, com Miguel. Ciúme e culpa misturavam-se. Uma decisão se formava: talvez fosse hora de mudar. João, de volta ao Chiado, aprofundava o laço com Miguel. Eles falavam sobre casamento, legal em Portugal, sonhando com o futuro. Mas o trauma persistia, afetando a intimidade emocional.
João questionava: e se eu for como meu pai? Miguel o tranquilizava, mas internamente temia perder João para o passado. A sociedade pressionava, um ataque homofóbico em uma manifestação próxima os alertou. João decidiu se envolver mais, participando de eventos do orgulho, ganhando força. Mas isso os punha a mais riscos, testando sua resiliência. O alto trão se aproximava, com escolhas que definiriam todos. António sentou-se na varanda, olhando o Tejo fluir, como sua vida escorrendo. Semanas após o confronto, ele não via João, e o silêncio era ensurdecedor. Maria o pressionava: faça algo, ou perca-nos para sempre. Ele visitou o terapeuta recomendado pelo padre, um homem calmo que explorava suas raízes, infância rígida, pai autoritário, medos reprimidos. Sua raiva é medo, disse o terapeuta. António resistia, mas sementes de mudança brotavam. João, no grupo de apoio, compartilhava sua história, ganhando empatia. Ele e Miguel se voluntariavam em uma ONG LGBT, ajudando outros jovens. Isso o empoderava, mas revivia traumas. Uma noite, após um evento, um agressor verbal os confrontou: vocês não pertencem aqui. Miguel defendeu, mas João congelou, lembrando o pai. Não sou fraco, pensou, mas duvidava. António ouviu sobre o incidente por Maria, que mantinha contato secreto com João. Isso o abalou: meu filho em perigo por minha causa. Ele decidiu agir, mas orgulho o parava. Em vez disso, ele conversou com colegas no armazém, descobrindo opiniões variadas sobre a homossexualidade. Um amigo confessou ter um sobrinho gay: aceitei, e somos felizes. Isso chacoalhava suas crenças. João enfrentava malta interno: perdoar o pai ou cortar laços. Miguel aconselhava paciência, mas João temia mais dor. Eles viajaram para Porto, escapando, fortalecendo o amor. Lá, em uma ponte sobre o Douro, João confessou: quero uma família, mas não sem você. Miguel sorriu: então construímos uma. Mas ao voltar, uma carta de António esperava: preciso falar. O encontro foi tenso, em um café neutro. António admitiu: eu errei, mas não sei como consertar. João, cético: palavras não apagam a rua fria. Discussão escalou, revelando danos profundos: solidão de João, culpa de António. Maria juntou-se, implorando união. Mas João saiu, deixando António destruído. António mergulhou em reflexão, lendo sobre preconceito social em Portugal. Ele viu como leis avançadas mascaram discriminação cotidiana. Uma manifestação do orgulho se aproximava, e ele considerava ir, mas temia julgamento. Amigos conservadores o dissuadiam, mas o terapeuta incentivava: enfrente seus medos. João, por sua vez, preparava-se para o orgulho, marchando com Miguel. Ele sentia empoderamento, mas ansiedade. Uma traição veio de dentro: um amigo do grupo revelou segredos de João para ganhar atenção, expondo vulnerabilidades. Isso o abalou, questionando confiança. Miguel o apoiou: nem todos traem. António, impulsionado pela culpa, visitou a ONG onde João voluntariava, anonimamente. Vendo jovens como seu filho, ele chorou. Uma conversa com o coordenador o iluminou: aceitação começa em casa. Ele decidiu mudar, mas o caminho era árduo. O conflito familiar atingia pico quando Maria adoeceu, forçando reunião. No hospital, João e António se confrontaram novamente. Por que você veio? Perguntou António. João: pela mãe. Mas no silêncio, barreiras caíam. António sussurrou: sinto sua falta. João, tocado, mas cauteloso. Após a recuperação de Maria, António propôs terapia familiar. João aceitou relutante, com Miguel ao lado. Sessões revelavam camadas: medos de António, dores de João. Progresso lento, mas real. O alto trão se construía, com danos e curas entrelaçados. A terapia familiar era um campo minado, com explosões emocionais a cada sessão. António admitia preconceitos enraizados na educação católica e na sociedade machista portuguesa. Eu via fraqueza onde a força, confessou. João, chorando, descrevia noites nas ruas: você me quebrou, pai. Maria mediava, revelando seu próprio silêncio como cumplicidade. Miguel participava ocasionalmente, oferecendo perspectiva externa, mas sentia-se intruso. Fora das sessões, João lutava com confiança. A traição do amigo o deixara paranoico, afetando a relação com Miguel. E se todos me abandonarem? Questionava. Miguel, paciente, provava lealdade: estou aqui. Mas tensões surgiam, discussões sobre o futuro, com João temendo compromisso. António enfrentava backlash social. Vizinhos fofocavam, amigos o isolavam. Um colega no armazém o confrontou: você amoleceu.
Ele rebateu: não, eu cresci. Isso o fortalecia, mas custava amizades. Ele se envolvia mais, lendo sobre história LGBT em Portugal, desde a ditadura até a legalização do casamento. Uma reviravolta veio quando o primo traidor pediu perdão, revelando inveja. João o confrontou: você espalhou minha dor por quê? O primo admitiu: medo de ser como você. Isso humanizava o inimigo, mas João não perdoava facilmente. Na manifestação do orgulho em Lisboa, João marchava com Miguel, bandeiras ao vento. António, escondido na multidão, observava, coração acelerado. Ele se aproximou hesitante, segurando uma bandeira pequena. Pai, João surpreso. António, vim apoiar. Mas um grupo hostil gritou insultos, e António defendeu: ele é meu filho. Isso marcou uma virada. Porém, danos persistiam. João duvidava da sinceridade: é só show. Discussão em casa escalou, com acusações de hipocrisia. Maria interveio: dê em tempo. António, ferido, questionava se valia o esforço. Miguel propôs uma pausa para João refletir, mas isso soou como abandono. Você está me deixando, João acusou. Miguel: não, mas você precisa se curar. A tensão romântica crescia, testando o amor. António, impulsionado, organizou um jantar familiar, convidando Miguel. A noite começou tensa, mas conversas fluíram, histórias de infância, risos tímidos. Porém, um comentário de António sobre fases reacendeu o fogo. João explodiu: isso não é fase. É quem eu sou. Ele saiu, deixando todos abalados. Dias depois, António pediu perdão genuíno, em uma carta: eu te amo como você é. João leu, chorando, mas o dano era profundo. Ele debateu com Miguel: perdoo ou protejo-me. A escolha pesava, com consequências eternas. O conflito culminava em uma decisão: João aceitava o pai de volta, mas com limites. António pagava o preço da mudança, perdendo velhos hábitos. A família se reconstruía, frágil, mas esperançosa. Meses após o jantar desastroso, a família se reunia com mais frequência, mas cicatrizes marcavam cada interação. António hasteava a bandeira do orgulho no quintal, um gesto simbólico que vizinhos notavam, gerando misturas de aplausos e críticas. Ele se tornara defensor, participando de grupos de pais LGBT, compartilhando sua jornada. Eu quase perdi meu filho por ignorância, contava em reuniões. Mas internamente, lutava com remorsos, questionando se o perdão viria. João e Miguel moravam juntos agora, em um apartamento modesto no Bairro Alto. Sua relação florescia, com planos de estudos e viagens. João ingressara na universidade, estudando literatura, inspirado por Pessoa. Mas terapias continuavam, desenterrando traumas. Às vezes sinto raiva ainda, admitia a Miguel, que respondia: é normal. Estamos construindo. Maria, recuperada, unia todos, cozinhando refeições tradicionais que evocavam memórias boas. Ela confrontara seu próprio silêncio: eu falhei em te proteger, filho. João perdoava aos poucos, reconhecendo pressões sociais sobre ela. Uma última confrontação veio em uma festa familiar. Um tio conservador questionou: isso é certo? António defendeu veementemente: amor é certo. João, orgulhoso, viu a mudança real. Mas danos emocionais persistiam, noites de insônia, desconfiança. João refletia sobre escolhas: esconder-se teria evitado dor. Mas ganhar autenticidade. Miguel lembrava: o preço da liberdade é alto, mas vale. Eles participaram do orgulho juntos, com António ao lado, hasteando a bandeira publicamente. Fotos viralizaram, inspirando outros. A sociedade portuguesa, com suas contradições, leis progressistas versus preconceitos rurais, moldava a narrativa. João via progressos, mas sabia que lutas continuavam. Ele escreveu um ensaio sobre sua história, publicado em um jornal local, gerando debates. No final, a família se reunia em Cascais, olhando o mar. António abraçou João: orgulho de você. João, emocionado: obrigado, pai. Mas o caminho fora árduo, com perdas irreparáveis. Será que o arrependimento de um pai pode realmente reparar o dano causado a um filho rejeitado?